A inseparabilidade de Deus e do homem. Vejamos como podemos tornar isso mais prático em nossa experiência. E porque nenhuma pessoa ou circunstância pode nos privar de saúde, riqueza, harmonia, alegria e liberdade. Vamos nos elevar agora mesmo à compreensão que nos libertará para sempre. Você pode fazer isso perguntando-se 2 vezes: quem sou eu? O que eu sou? Com os olhos fechados e em completo silêncio, diga dentro de si a palavra eu, seguindo-a pelo seu próprio nome, seja ele qual for. Então, com os olhos ainda fechados, pergunte-se: estou nos meus pés? Estou no meu estômago? Eu estou no meu cérebro? Você sabe que não está. Você sabe que o eu de você não pode ser encontrado em nenhum lugar entre sua cabeça e seus pés. Eu sou criado por Deus e, uma vez que Deus é espírito, devo ser espiritual. Deus é invisível e, portanto, devo ser invisível. Nunca posso ser visto por ninguém. Eu sou tão invisível, tão espiritual e tão incorpóreo quanto Deus, pois este eu que eu sou é a descendência de Deus, feito da vida, da substância e do ser de Deus. É por esta razão que, mesmo quando deixarmos de lado nossa forma terrena, o eu, em sua plena identidade, continuará. Sendo um com Deus, o eu é inseparável e indivisível de Deus. E nem mesmo a morte pode nos afastar da vida de Deus. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel comenta sobre a morte. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a morte? Ô Gilson, quando nós tratamos aqui da questão da morte, para a pergunta o que é a morte, nós só teremos uma real aproximação do que é a morte quando tivermos uma aproximação da verdade sobre a vida. Nós temos separado a vida da morte. Quando nós percebemos seres vivos morrendo, nós não dizemos que eles desapareceram. Para nós, na verdade, eles se foram. Eles sumiram. Não estão mais diante de nós. Portanto, a verdade da morte é o desaparecimento das coisas. Quando aquele que amamos se vai, ele morreu. Quando algo desaparece, ele se foi. Então, olhando dentro de uma perspectiva muito simples, básica, a morte é o fim das coisas. É o desaparecimento das coisas. Assim como é o desaparecimento de pessoas nesta relação conosco. Basicamente, é isso. Mas nós não ficamos nessa base quando fazemos uma pergunta como essa. Nós queremos algo mais abstrato, mais teórico, mais conceitual. Algo em que nós possamos acreditar.
para nos dar esperança, para nos confortar, para nos consolar. Assim nós inventamos todo tipo de teorias e crenças sobre a morte, sobre o fim das coisas. Isso porque nós desejamos que elas continuem. Aqui eu tenho para mim que o fundamental é ficarmos com o básico. O básico é lidarmos com os fatos, como eles acontecem. Assim, o que é uma compreensão real da vida é a compreensão de que tudo na vida aparece e desaparece. Tudo nasce e morre. E qual é o problema quanto a isso? Absolutamente nenhum. A não ser que o pensamento em nós, que tem nos dado uma identidade pessoal, criado em torno desta identidade pessoal uma vida particular, esteja agarrado a essa experiência, que é o que ocorre conosco quando estamos vivendo nesta ego-identidade. Esta ego-identidade é o elemento criado em nós pelo pensamento que está nos dando esta continuidade desta particular vida, separada da vida como ela acontece. Em razão desse modelo de existência, que é a existência do eu, do ego, nós estamos criando todo tipo de conceitos, ideias, imagens sobre a morte, sobre o desaparecimento das coisas, sobre o desaparecimento dos seres, sobre esse desaparecimento das pessoas. Assim é o sentido do eu, do ego, que está preocupado em perder as coisas, em que as coisas desapareçam para ele. Isso ocorre porque o ego vive nestas coisas. O ego vive destas coisas. É isso que tem produzido o medo, como um padrão de vida, como um padrão de existência, para esta particular vida, onde o centro desta vida é a ilusão de uma identidade. Uma identidade criada pelo pensamento. Porque esse eu é uma criação do pensamento. Toda noção de existir como alguém, como uma pessoa, é uma leitura que o pensamento faz sobre você. Podemos descobrir a vida como ela acontece e ter ciência dela, sabendo que tudo o que nós chamamos de vida é aparecimento e desaparecimento, nascimento e morte, e que não há nada irregular nisso, e que não há nada errado nisso. Isso requer a presença de uma visão direta da vida, da real vida, sem o eu, sem o ego. Você pergunta qual é a minha visão sobre a morte. A morte é algo natural? A morte é parte da vida. É que no ego, a ilusão, neste eu, nesta falsa identidade que nós temos, que acreditamos ser,
Não há espaço na vida para a morte. No entanto, tudo que aparece, desaparece. Tudo que vem, vai embora. Tudo que está aqui hoje, chegará um momento que não estará mais. Isso é parte desse jogo, deste sonho que nós chamamos de vida. Sim, há uma realidade além de tudo isso. Mas essa realidade está além desta assim chamada vida. A vida como nós conhecemos, nesta particular vida do eu, e a vida como ela acontece nesse sonho de existência humana. Há uma realidade presente além de tudo isso. Essa realidade não faz parte do conhecido. Ela não faz parte do tempo. Essa é a real vida divina. É a vida deste ser. No entanto, a vida deste ser, que é a verdade sobre cada um de nós, além do corpo, da mente e dessa experiência de mundo, esta real vida divina, ela nunca nasceu. Não é algo que está no tempo, que aparece e desaparece. A beleza desse encontro com a verdade é que a verdade é o fim do medo. É o fim da mente. É o fim do ego. Enquanto o ego estiver presente, ele estará continuamente se ocupando com crenças, com conceitos, com teorias do que é a morte e do que é o pós-morte. Podemos ir além de tudo isso para uma compreensão da verdade, daquilo que está fora da mente e, portanto, fora desse nascimento, dessa morte e dessa assim chamada pós-morte. Esse é o despertar da consciência. Esse é o despertar do seu ser. É a visão da realidade da vida real, da vida divina. A realidade do seu ser é a realidade de Deus. Isso não faz parte do conhecido. Isso não é algo que tem um pós-morte. Não é algo que tem uma vida antes da morte. A realidade divina está além de tudo aquilo que o pensamento conhece, de tudo aquilo que o pensamento imagina, de tudo aquilo que o pensamento acredita ou não acredita. Se deparar com a vida como ela acontece é poder ir além desta particular vida do eu, que é a vida do ego. Se deparar com a vida como ela surge nesse instante é poder também ir além disso, além desta aparição que nós chamamos de vida, neste sonho. O encontro com a verdade divina é se deparar nesse instante com aquilo que está fora de tudo aquilo que as crenças estão dizendo. O fim desse medo é o fim desse ego. É o fim para essas crenças. É a ciência da realidade. E a realidade é atemporal. É a real e indescritível, inominável vida
de Deus. O despertar de sua natureza divina é a ciência desta vida. É isso que estamos com você aqui, aprofundando, tomando ciência, tendo uma direta compreensão. Assim nós deixamos de lado todas as teorias, todos os conceitos, todas as palavras, todas as ideias sobre esta questão. Então a realidade está presente, aqui e agora, e ela é atemporal. Ela é a verdade da vida. Ou do amor de Deus, pois nossa vida e a vida de Deus são uma só. A vida de Deus e minha vida são uma, inseparável, indivisível e incorpórea, não sujeita ao homem cujo fôlego está nas narinas, não sujeita a príncipes, mas uma vida divina vivida sob Deus. Eu e meu Pai somos um, incorpóreo e invisível. Eu vivo, me movo e tenho meu ser em Deus. Eu vivo e tenho meu ser no Espírito, na alma de Deus, no Espírito de Deus. Estou oculto com Cristo em Deus. Esta é minha fortaleza, esta é minha morada, para viver, mover-me e ter meu ser no Espírito, sob governo espiritual. Reconhecer a vida de Deus como nossa vida revela a nossa vida como imortal e eterna. Reconhecer Deus como a substância até mesmo de nosso corpo torna nosso corpo indestrutível, não sujeito à idade, ao pecado, doença ou medo. Neste trecho, o Joel Goldsmith cita a questão do medo. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o medo e sobre como vencer o medo? Ô Gilson, a presença do medo é a presença do eu. Não existe medo sem a presença do eu. O eu é a presença do medo. Enquanto houver o sentido de alguém presente na vida, como ela acontece, esse alguém se vendo à parte, separado da vida, querendo controlar, entrando em desacordo com a vida como ela acontece, rejeitando as situações como elas surgem, ou buscando alterar ou mudar a vida como ela é. Enquanto esse sentido do eu estiver presente, uma vez que esse sentido do eu é o próprio movimento do pensamento em nós, falando da existência de alguém, que é esse mim, situando esse alguém, esse mim, no modelo do pensamento. Esse pensamento, por sinal, ele faz uma leitura da vida desta forma bem particular, baseado no passado. Enquanto isso permanecer, o medo estará presente. Você pergunta como vencer o medo. A ideia é de alguém vencendo o medo. A compreensão do próprio movimento do pensamento, que dá substância, natureza e qualidade a esse eu. A compreensão do pensamento é o fim para o pensamento. Isso é o fim do eu. Quando o eu termina, o medo se dissolve. Não é alguém se livrando do medo, ultrapassando o medo,
tendo vitória sobre o medo. Não é alguém vencendo o medo. É a compreensão de que o elemento medo é a presença do pensamento, nesta forma do eu. Esta compreensão é o fim do pensamento, é o fim do medo, é o fim do eu. A possibilidade de uma vida livre do medo é a revelação, é a verdade de uma vida livre do eu. A vida livre do eu é a vida como ela acontece, onde o pensamento não está presente. Nós não precisamos do pensamento para lidar com a vida como ela é. O pensamento não é o elemento de compreensão da vida como ela surge aqui e agora. Na verdade, o pensamento é um elemento que distorce a realidade. Ele se sobrepõe à realidade a partir de ideias, conceitos, crenças, opiniões. Isso particulariza a experiência para esse eu. A presença desse eu é o experimentador da vida. Ele é o experimentador da vida em razão da presença do pensamento, particularizando para ele a experiência da vida. Veja como é importante nós termos aqui uma compreensão disso. Ao particularizar a vida, esse eu, sendo experimentador, nesse momento, ele está separado da vida. E toda a visão que ele tem da vida é uma visão equivocada, que estará produzindo temores, anseios, receios, contradições. O sofrimento é o elemento comum à presença desse eu. E o medo, em suas diversas formas, é o elemento presente em razão da presença do pensamento. Observe que é o pensamento que dá estrutura ao medo. A presença desse instante não oferece medo, mas a presença do pensamento fazendo uma leitura do que pode acontecer de ruim para esse mim, para esse eu, projetando assim o futuro para esse eu, para esse ego. O desagradável futuro é a causa do medo. Toda forma de medo, observe isso, está atrelada à presença do pensamento. O seu medo é do futuro. O seu medo é do passado. O seu medo é algo sempre atrelado ao pensamento, de uma forma ou de outra. O medo de perder, o medo de não ganhar, o medo de não manter, tudo isso diz respeito ao futuro. E tudo isso envolve a presença do pensamento. A verdade deste ser, desta realidade divina presente, que é a natureza real de cada um de nós, permanece livre do pensamento. E, portanto, livre do eu. Livre dessa noção de passado, presente e futuro. Isso é o fim do medo. É o fim desta ilusão de uma identidade presente para o medo. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, a ter uma compreensão do que está além do entendimento intelectual,
fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, além do Mestre Gualberto responder diretamente às nossas dúvidas, às nossas perguntas, acontece algo muito mais profundo do que isso. Pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia, um campo de poder e graça, que, ao estarmos na sua presença, acabamos entrando de carona nesse campo de energia do Mestre. E ao entrarmos nessa carona do Mestre, de forma natural e espontânea, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma visão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.